O Moto Z2 Play vem com a versão mais atualizada do Android, a 7.1 Nougat, já de fábrica. A interface é praticamente pura e é muito parecida com o que a gente vê no Google Pixel, por exemplo. Uma das mudanças em comparação com as versões anteriores do sistema é que agora não existe mais um botão para abrir a gaveta de app, é só deslizar o dedo para cima na barra de baixo. Além de exibir o relógio e as suas notificações, agora o Mototela deixa você responder mensagem rapidamente por texto ou por voz sem ter que ativar o display do celular. Além disso, o Motovoz agora também foi melhorado e ganhou o recurso Me Mostra, que reconhece a voz registrada mesmo com a tela desligada e exibe o que você quiser nela, desde previsão do tempo até apps específicos. Mas a melhor novidade mesmo da Motorola é a navegação com toque que foi adicionada no Moto Ações. Essa função permite eliminar os botões de navegação do Android e usar os sensores digitais para tudo, não só para desbloquear o celular. Você desliza o dedo para a esquerda para voltar ou para a direita para abrir o gerenciador de aplicativos. Tocar rapidamente faz voltar para Home ou segurar o toque por 2 segundos bloqueia a tela. Se você segurar por um pouco mais de tempo com a tela ligada, ele abre a pesquisa direta do Google. Tudo isso pode ser aprendido e configurado diretamente no aplicativo Moto, que já vem instalado de fábrica. E já que eu estou falando do leitor de digitais, também vale mencionar que ele está maior e com acesso um pouco mais fácil do que era no Moto Z Play do ano passado. Você pode cadastrar até 5 dedos e esse processo é bem rápido. Eu mesmo recomendo registrar pelo menos o dedão da mão que você usa para segurar o celular normalmente e o indicador da outra mão, assim você tem mais opções para abrir o aparelho. O Z2 Play bem rígido e resistente, e a tela tem proteção do Gorilla Glass, mas isso não impediu que alguns risquinhos surgissem no vidro mesmo depois de só alguns dias de uso normal, e isso que a gente nem deixou ele cair. Ou seja, é melhor comprar uma película para se garantir. Na traseira, a parte que pareceu mais sensível foi o conector dos snaps, que ficou riscado rapidinho por causa dos acessórios. Mas como essa parte fica coberta a maior parte do tempo que você estiver usando os acessórios, isso não deve ser um grande problema para você. O aparelho não é a prova d'água, mas tem resistência a respingo, então você não precisa entrar em pânico se acabar virando um copo com líquido em cima dele sem querer. Só não vai deixar ele cair em cima da piscina, no mar ou na privada, né? Falando agora da tela, o Moto Z2 Play manteve o mesmo tamanho de 5,5 polegadas e a resolução Full HD que o modelo anterior já tinha, o que significa uma boa densidade de pixel e muitos detalhes na imagem. A tecnologia do painel também continua sendo Super AMOLED, então você já sabe que o contraste é excelente, as cores são bem vivas e o brilho é ótimo para visualização mesmo sob sol forte. É realmente o melhor que dá para esperar de um intermediário. Muitos itens principais do hardware interno do smartphone foram melhorados de um ano para cá. O processador agora é o Snapdragon 626, um octa-core que tem núcleos ligeiramente mais potentes que o intermediário do ano passado. A memória RAM também cresceu, chegando a 4 GB, e o armazenamento interno dobrou, atingindo um total de 64 GB. O quê? Você achou isso pouco? Então calma, dá para expandir o espaço interno com um cartão de microSD em até 2 TB, e isso sem abrir mão de usar os 2 chips de operadora. No dia a dia mesmo, esses números significam que o Z2 Play tem um desempenho ótimo. Mesmo quando vários apps estavam abertos, não rolaram atrasos ou engasgos durante o uso e nem na hora de trocar de um aplicativo para o outro. Jogos pesados também rodaram sem problema nenhum, mesmo com os gráficos no máximo. Apesar de ser mais fraco que o Zenfone 2, o aparelho de selfies da ASUS apresenta um desempenho muito bom. O processador de 8 núcleos da Qualcomm é capaz de executar jogos pesados com tranquilidade, como GTA San Andreas e Need for Speed Most Wanted. O armazenamento expansível de 32 GB é ideal para aqueles que querem instalar vários games. Apps básicos e de produtividade executando simultaneamente também rodam numa boa. O Zenfone Selfie conta com a tradicional interface Zen UI criada pela ASUS a partir do Android. O sistema é leve, mas traz vários apps pré-instalados. Um dos destaques dessa interface é o Zen Motion, recurso que permite a abertura de algumas funcionalidades a partir da tela desligada. É possível abrir a câmera, o navegador e até o aplicativo de e-mail e mensagens com gestos no display. Apesar de possuir uma capacidade impressionante, a bateria removível do Zenfone Selfie conta com um desempenho apenas mediano. Em um teste de estresse, foram necessárias pouco mais de 6 horas e meia para esgotar a carga do aparelho por completo. O destaque aqui vai para os diversos modos de economia e o carregamento turbo, que só funciona com um acessório da própria ASUS. O Zenfone Selfie apresenta som bastante alto e peca apenas por ser um pouco estridente em volume máximo. O design curvo da tampa traseira evita que o áudio saia abafado. O aparelho ainda acompanha fone de ouvido intra-auricular simples, que deve ser o suficiente para quem quer curtir músicas e jogos sem incômodo, do Tecmundo. O Zenfone Selfie traz uma aparência muito semelhante à do Zenfone 2. O design robusto transmite resistência, mas pode incomodar aqueles que não estão acostumados com aparelhos grandes.
Por conta da câmera, o smartphone é um pouco mais alto que o modelo sem sensor frontal aprimorado. A tampa traseira em plástico traz uma textura fosca e que tem como vantagem não deixar marcas de dedo. O problema de posicionamento do botão principal só é compensado pela funcionalidade de duplo toque na tela. O display do Zenfone Selfie também compartilha características do Zenfone 2. A novidade aqui é a presença do Gorilla Glass 4, tecnologia que promete alta proteção contra riscos, arranhões e impactos. O ajuste de brilho é bastante satisfatório e o painel IPS ajuda a manter uma visualização agradável mesmo em ângulos desfavoráveis. A resolução Full HD em uma tela de 5,5 polegadas faz do Zenfone Selfie o aparelho ideal para o consumo de conteúdo. Antes mesmo de existir o S9, o A8 corrigiu um defeito de design do S8 que todo mundo reclamou, que é o posicionamento do leitor de digitais. Enquanto no S8 ele ficava num lugar meio estranho, do lado da câmera, aqui ele está abaixo da câmera traseira. Ponto para a Samsung por ter ouvido o público. Mas o sensor não é tão rápido assim se comparado a outros tops de linha de outras marcas, como o OnePlus 5T ou o Google Pixel. Temos aqui um display de 5,6 polegadas Super AMOLED bem bom, com cores intensas e pretos bem profundos. É uma tela quase igual à do S8 e você pode enxergar tudo mesmo sob sol escaldante. No brilho mínimo, ela também não é tão intensa para ler conteúdos de noite com a luz apagada para pegar no sono. É a mesma proporção de 18,5:9 que a gente já tem no S8 e S9, mas como eu já disse, aqui as bordas são um pouco maiores. Talvez isso aconteça pela falta de curvatura na tela, que dá essa impressão porque as medidas dos aparelhos são muito similares. E tem ainda a função de display always on por aqui também, em ambientes escuros. Eu fui capaz de tirar fotos com bastante detalhes. O modo automático faz um bom trabalho ao entender o ambiente como um todo e dá aquela puxada nas configurações se necessário. Se o ambiente está bem iluminado, a diferença dele para o S8 é pequena. Em ambientes escuros, o A8 conta com uma tecnologia chamada Tetracell, que combina pixels próximos para reduzir o ruído e melhorar a captura de luz. O aplicativo da câmera é o mesmo da Samsung que a gente já conhece. Você pode abrir a câmera rapidamente ao dar 2 cliques no botão liga-desliga. Também pode fazer um swipe para alternar entre a câmera frontal e traseira. Swipe para a esquerda traz os filtros, para a direita você vê os modos de captura. Tem automático, Pro, panorama, hiperlapse ou intervalado, noturno e alimentos. Mas ainda dá para baixar outros modos, é só clicar aqui e escolher entre fotos esportivas, GIF animado e selfie com a câmera traseira. Em vídeo, o A8 pode gravar a 1080p, 30 frames por segundo. Essa é uma deficiência, já que outros concorrentes que custam mais ou menos o mesmo já gravam em 4K. E não dá para entender a falta disso, porque poder de fogo para gravar essa foto simples e sem nada impressionante de fato, o dispositivo consegue se manter na briga nessa faixa de preço. Sem querer pegar no pé do J2 Pro, mas na bateria ele não mudou praticamente nada em relação ao J2 Prime. São os mesmos 2.600 mAh, como a gente já falou, e ele também demora umas 3 horinhas para ser recarregado do 0 ao 100%. E olha, as semelhanças não param por aí. No nosso teste de reprodução de vídeos por streaming com o celular conectado ao Wi-Fi e com brilho no máximo, vimos uma descarga média de 10 a 11% por hora. No J2 Prime, só para efeito de comparação, o registro foi de 10% por hora. Mas, de certo modo, a autonomia do Galaxy J2 Pro não é tão mediana quanto a do J2 Prime. Em todos os dias que nós usamos esse aparelho, ele conseguiu se manter em funcionamento por pelo menos 24 horas, mas sem aquela folga de fato para um segundo dia de uso. E olha, isso daí é claro considerando o uso mais intenso do smartphone.
As principais mudanças do Galaxy J2 Pro para o J2 Prime estão no display, que volta agora para o Super AMOLED, e no chipset. É muito legal ver que um celular de entrada tenha um painel de alta qualidade, com bons ângulos de visão e boa representação de cores. Considerando os celulares de entrada, esse daqui certamente tem um dos melhores resultados. No desempenho, porém, a coisa não fica tão distante assim. É um celular que vai fazer o básico com uma bela folga, e com aplicativos mais pesados ele tende a mostrar sinais de engasgo e de que o hardware não foi feito para... Dentre as outras especificações, nós ainda temos a GPU Adreno 308 e o Bluetooth na versão 4.2. O J2 Pro não tem aquele impulso para ser o smartphone Pro mesmo que você vai usar para trabalhar e tudo mais. Só que ele consegue ter um pouco mais de força que o J2 Prime. O salto em si não foi tão grande assim, logo você nota que ele tem menos tendências a travamentos, embora ainda tenha lags na hora de alternar entre os apps na multitarefa. E uma segunda coisa, tá? Aplicativos de redes sociais, mas não em sua maioria, tendem a rodar de modo mais econômico, sabe? Então, neste caso, nós recomendamos o uso das versões Lite desses aplicativos, como o Facebook Lite, o Twitter Lite, ou até mesmo os aplicativos do Android